O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburn e Fred Sueker. Parte 3. Revelando seu coração de servo. Capítulo 9. Seu tempo não lhe pertence. Um servo está sempre à disposição de seu senhor. Para ele, isso não é um problema. Afinal, vive para servir seu senhor. Ele nunca diz, acho que vou tirar uma noite de folga. Seu tempo não lhe pertence, a menos que seu senhor assim o permita. Quando Sandy e eu, Steve, conversamos sobre o que é importante para uma mulher e o que toda mulher deseja, sempre acabamos falando sobre o que era importante para ela e o que eu estava ou não fazendo para dar-lhe aquilo que desejava. Um dos desejos mais importantes de uma mulher é tempo, de modo que Sandy e eu discutimos qual era o significado conceitual de tempo. De acordo com ela, quando uma esposa não tem tempo com seu marido, sente-se desvalorizada e extremamente solitária. Quando uma esposa sente que não está sendo devidamente acalentada, valorizada e amada, ela definha até desaparecer, ao invés de desabrochar em abundância de vida e empolgação. Se não for estimulada, sua beleza e encanto podem acabar encobertos. Quando os homens notam essa letargia, afastam-se da imagem sombria e indistinta da mulher com a qual se casaram. Infelizmente, ao invés de dedicarem mais tempo a ela e reverterem essa situação, passam ainda menos tempo em casa. Quanto mais a esposa definha, mais justificado ele considera ter sua própria vida. A morte do espírito da esposa pela falta de compromisso dele é, com frequência, a morte do relacionamento, pois o marido não suporta ficar com uma mulher tão apática. A outra reação da esposa à falta de tempo é a guerra. Ao invés de definhar, essa mulher começa a lutar pelo que é seu. Sua raiva se espalha por toda parte, envolvendo tanto o marido quanto ela própria. Está furiosa e quer que ele saiba disso e descubra uma forma de desfazer o estrago. Sua guerra é contra ele, mas, na verdade, ela está lutando por seu senso de valor. Afinal, ela sonhou que o casamento seria um relacionamento em que ela se sentiria mais valorizada do que nunca. A reação de um marido a uma esposa que declarou guerra nunca é algo agradável de se ver. Pode ser que ele se retraia ou então que contra-ataque, mas esse tipo de conflito nunca leva à aproximação, intimidade e maturidade do relacionamento. Essa dinâmica pode mudar quando o homem decide ser um servo e, como qualquer servo faria, dá seu tempo livremente. Essa atitude fará toda a diferença do mundo. O tempo faz toda a diferença. Eu, Steve, costumava fazer parte de uma empresa doentia, onde quase todos que ocupavam cargos administrativos trabalhavam 6 dias por semana. Nas tardes de sábado, esperava-se que os gerentes trabalhassem, pelo menos, até às 3 da tarde. Uma das piadas na hora do cafezinho era: se você não pretende aparecer aqui no sábado, arrume suas coisas e nem pense em vir trabalhar junto com todo mundo no domingo. Eis o que acontecia no domingo. Depois de colocar em dia os serviços atrasados, todo mundo saía para jogar golfe juntos quase todos os finais de semana. Como disse, era um lugar doentio. Eu não me encaixei no esquema. Raramente ia trabalhar no sábado e nunca saía para jogar golfe com os outros. Assim, comparado a esses outros caras, eu era fanático por Sandy. Porém, não eram homens como aqueles que eu devia usar como parâmetro. Meu parâmetro devia ser o servo, e não o obcecado pelo trabalho do sul da Califórnia. Apesar de não estar desperdiçando meu tempo como faziam os meus colegas, também é certo que não estava dedicando a Sandy. Por isso, quando conversamos sobre o que as mulheres precisam de um modo geral, o tempo apareceu no topo de sua lista. Durante um bom tempo, não fui muito bom em dedicar tempo a Sandy. Ficava perto dela, mas não com ela. Minhas preocupações e inúmeras atividades nos mantinham tão distantes que não teria sido muito diferente se eu tivesse saído para jogar golfe com meus colegas de trabalho aos domingos. Quando perguntei a Sandy o que havia melhorado em nosso relacionamento, ela se concentrou na questão do tempo. Observou como eu fazia pequenas coisas que mostravam que eu estava prestando atenção nela, como massagear os músculos de seu pescoço e das costas,
que precisavam de um pouco de amor e atenção. Não estava simplesmente ao lado dela, mas presente com ela. E essa presença era muito mais agradável, e muito menos confusa, do que meu corpo estar num lugar e minha mente, em outro. Sandy observou uma outra coisa que eu também estava fazendo diferente. Havia parado de negociar meu tempo com ela. No passado, sempre que ela me pedia que fizesse alguma coisa, eu negociava de modo a realizar a tarefa numa outra hora, outro dia ou outra semana. Então, comecei a deixar o que estava fazendo e simplesmente cumprir a tarefa imediatamente. Tornei-me como um computador com uma tecla de Enter. Tudo o que Sandy precisava fazer era digitar seu pedido e eu atendia. Parecia uma coisa pequena, mas para ela era de um valor enorme. Para Sandy, essa minha atitude era uma diferença visível em termos de compromisso e reconhecimento. Quando demorava a atender seus pedidos no passado, era como se não estivesse assumindo um compromisso completo com ela. Minha conduta era o oposto da maneira como Cristo havia se entregado à igreja ou da atitude de um servo comprometido com seu Senhor. Quando observei essa diferença e mudei meu comportamento, ela sentiu o amor que eu queria que sentisse. Não foi preciso definhar nem declarar guerra. Então, comecei a observar algo interessante. Ela não me pedia mais que fizesse tanta coisa. Sandy não precisava mais provar para si mesma que eu estava comprometido. Podia ver e sentir isso, pois sabia que eu estava presente de verdade quando passávamos tempo juntos. Se sua esposa é uma mulher que está definhando ou que se encontra em pé de guerra, talvez você queira refletir sobre quanto tempo é que tipo de tempo você está dedicando a ela. Em outras palavras, qual é sua abordagem à questão do tempo no casamento? Existe um tempo livre? Assim como o servo, todo marido deve encarar seu tempo livre, ou seja, o tempo que ele pode usar como lhe aprouver, com humildade ou acabará facilmente passando por cima das necessidades da esposa. No tempo em que eu, Fred, estava namorando Brenda e morando em Moline, me ocupava jogando beisebol 2 vezes por semana e adorava o passatempo. Para mim, não havia nada mais gostoso que o cheiro de um gramado recém-cortado, as linhas que haviam acabado de ser riscadas com giz e o estalo do taco acertando a bola. Aquele era o meu campo dos sonhos lá no Iowa. Quando começamos nossa vida de casados, esperava continuar jogando. Nosso time só participava de 2 jogos por semana e, portanto, eu ficava fora só umas 2 horas por noite. No entanto, não demorou para eu notar algo perturbador. Toda noite, Brenda voltava para casa ressentida e podia ver que ela havia chorado. Isso porque o ambiente no hospital onde ela trabalhava como enfermeira na cirurgia era quase insuportável. Não faltava gente fumando, usando linguagem vulgar e fazendo piadas sobre os órgãos genitais dos pacientes. Devia ser horrível. Para piorar, Brenda ainda estava profundamente entristecida com a morte de seu pai, e depois que saía do trabalho, essa realidade voltava com força total. Se eu não estivesse em casa para distraí-la, Brenda via diante de si horas solitárias que demoravam a passar. Sabia o quanto eu gostava de jogar beisebol, de modo que foi corajosa e abriu mão de minha presença. Não me lembro de alguma ocasião em que tivesse me pedido que não jogasse mais. Porém, sempre que eu voltava de um jogo, podia ver que ela havia chorado. Ela descansava a cabeça em meu ombro e derramava mais algumas lágrimas. Para mim, o uso do tempo era uma luta. Não compreendia plenamente a profundidade da dor de Brenda e sabia que, na verdade, não havia nada que pudesse fazer de qualquer modo. A meu ver, ela teria de superar aquilo tudo e a longo prazo, seria uma experiência positiva para ela. Dizia para mim mesmo que precisava de alívio físico depois de um longo dia no escritório. Fazer exercício sempre havia me ajudado a manter minha sanidade mental. Por outro lado, o que dizer da sanidade de Brenda? Ainda que eu tivesse meia dúzia de boas justificativas para continuar jogando, será que minha escolha era baseada no amor? Éramos uma só carne e mesmo que não pudesse literalmente sentir a dor de minha esposa, devia refletir sobre minhas decisões como se estivesse passando pela mesma experiência que ela. No final, não importava o ponto de vista pelo qual eu encarava a questão, chegava à seguinte conclusão: Brenda precisava mais de mim do que eu precisava de beisebol.
Sabia que ela queria que eu ficasse em casa, ao invés de sair e limpar tacos. Nessas circunstâncias, seu desejo era mais importante do que o meu. Como ela me estimou por essa decisão! E valeu a pena, pois esse ato voluntário de submissão impediu que minha esposa me visse como um absoluto crápula naqueles tempos em que vivia passando por cima dela. Para Brenda, foi um ato heróico de união, e ela fala nisso até hoje. Como se escreve amor? Para usar nosso tempo com sabedoria, devemos considerar nossas esposas as senhoras de nossas vidas, não num sentido tradicional, no qual elas têm a última palavra, mas no sentido de que elas nos compraram por um preço. Retribuímos seu amor ao abrir mão de nossos direitos e liberdade a fim de sermos um com elas. A união é nosso compromisso maior, e a essência de sua esposa é que define as condições para essa união. Diante desse fato, nosso tempo não nos pertence e, num certo sentido, estamos à disposição de nossas esposas. Não é que sejamos sua propriedade, mas nossas esposas têm sonhos ligados a nós, e o chamado de Deus nas vidas delas não pode se realizar sem nosso tempo. De acordo com o velho ditado, se você pedir a uma esposa que soletra a palavra amor, ela dirá TEMPO. Nós, homens, não soletramos amor dessa forma, de modo que maridos e mulheres se verão diante de um impasse. É possível, ainda assim, haver união? Sim, mas, como maridos, não podemos tomar decisões unilaterais relativas ao tempo, ou pagaremos caro por isso. Apesar de não associarmos o amor tão diretamente ao tempo, precisamos aprender a fazê-lo, se esperamos amar devidamente nossas esposas e filhos. Esse tipo correto de amor só pode existir no coração de um servo, pois requer sacrifício. Brenda e eu temos 4 filhos, e não nos resta muito tempo a sós durante o dia. No entanto, aprendi, ao longo dos anos, que ela precisa de tempo só para sentar-se e conversar comigo. Para ela, essas conversas são uma fonte de intimidade. O problema é que sou mais alerta e produtivo pela manhã, de modo que, às 10 da noite, estou quase em estado de coma. Se me deitar na cama, caio no sono e só acordo 8 horas depois. Porém, foi preciso me lembrar de que meu tempo não me pertence. Se Brenda precisa ficar acordada e conversar, devo fazer de tudo para me envolver em sua conversa e não cair no sono. Assim, criei uma regra para mim mesmo. Quando vou para nosso quarto à noite, não posso me deitar na cama imediatamente. Ao invés disso, sento-me na minha cadeira da conversa, como a chamo. Consigo ficar acordado e conversar com Brenda, se é isso que ela precisa. Aprendi que é assim que se escreve amor, TEMPO. Trata-se de um pequeno gesto de união que respeita as necessidades vitais de minha esposa, como eu respeitaria uma de minhas próprias necessidades. A qualidade e quantidade. Você já deve ter ouvido pais falando sobre seus filhos. Não tenho muito tempo para ficar com eles, mas o tempo que passamos juntos é de qualidade. Não sabemos o que isso quer dizer. Nossas esposas e filhos também não sabem, e mesmo que soubessem, como poderíamos construir um relacionamento sobre as bases desse chamado tempo de qualidade? Quando se trata de negócios, ninguém faz isso, não é? Como você sabe muito bem, as melhores relações de trabalho são construídas ao dedicar-se um bocado de tempo aos seus colegas e clientes. Além disso, como é possível prever qual será a qualidade desse tempo de qualidade? E se acontece um imprevisto e seu banco de tempo é assaltado? Seus filhos precisam esperar mais um mês até você encontrar outra tarde livre na sua agenda? Aliás, como distinguir o que é ou não de qualidade? Certa vez, comprei alguns ingressos para meu filho Jazen e eu irmos assistir a um jogo de beisebol da 2ª divisão. Meu plano era gastar com ele tempo da melhor qualidade, tempo de homem para homem, durante o qual eu poderia explicar-lhe alguns dos aspectos mais complexos desse jogo de que eu gostava tanto. No final do primeiro tempo, ele encontrou um amigo, foram brincar no meio da arquibancada e sumiram durante o jogo. E lá se foi o tempo de qualidade. Porém, naquela mesma semana, fui ao supermercado comprar pão. Laura estava com 3 anos e meio de idade e levei-a comigo, pois ela adorava passear de carro.
Quem poderia dizer que seria um tempo de qualidade? A caminho do supermercado, ela me perguntou do banco de trás: Pai, o que quer dizer salvação? Isso é que eu chamo de tempo da mais alta qualidade. A única maneira de garantir que você terá tempo de qualidade é se certificar de que haja tempo em grande quantidade. Deus lhe concede um número determinado de ocasiões em que você poderá sair para pescar com seus filhos e quando esses dias passarem, não voltarão mais. Não perca uma dessas oportunidades. Posso dizer ainda que Deus lhe dá um número limitado de ocasiões em que você coloca seus filhos no carro e vai ao supermercado. Também não desperdice esses momentos. Comparando agendas. A maioria de nós não demora a descobrir que é preciso consultar nossas esposas antes de marcar compromissos. De acordo com Cheryl, gosto da maneira como Dave sempre me consulta antes de marcar alguma coisa com seus amigos à noite ou nos finais de semana. Trata-se de algo que deveria ser um comportamento normal no dia a dia. O que está em questão aqui não é tanto como encaramos nosso tempo, mas sim a arrogância com que consideramos o tempo de nossas esposas. Não é tanto que desperdiçamos nosso tempo, mas a maneira com que passamos por cima do tempo dela, como ilustra esta história de Ellen. Alan organiza seu trabalho de modo a ter tempo para mim e para as crianças, especialmente nos finais de semana em que não está no serviço. Mas ele tem dificuldade em ver que há um tempo certo para fazer as coisas. Quando, por exemplo, ele acha que precisa discutir algo ou tratar de algum assunto com as crianças, parece não conseguir esperar por um momento oportuno. Ele trata das questões exatamente quando elas surgem em sua cabeça, mesmo que normalmente não seja um momento oportuno, como alguns minutos antes de as crianças irem para a escola, ou quando eu estou saindo para o trabalho, ou ainda quando não há tempo suficiente para responder. Sempre que comento isso com ele, parece não entender que as coisas profundas do coração precisam ser discutidas dentro de um ambiente apropriado. Como líder, ele sente que, se tem tempo de fazer alguma coisa ali, naquele instante, todo mundo também precisa arranjar tempo para isso. E difícil reagir corretamente, sem qualquer ressentimento por sua falta de aptidão para enxergar que está errado. Isso dificulta até mesmo que tenhamos uma atitude correta mais tarde. Infelizmente, acho que nossos filhos o consideram um caso perdido. Não conseguem ver que, além dessa sua deficiência, ele tem um coração enorme e nos ama demais. É nessas áreas mais sutis do tempo que você fica sabendo se desenvolveu um coração de servo ou se ainda é o árbitro supremo. A vida diária revela se seu tempo é mais importante que o dela, se ela precisa parar tudo o que está fazendo para receber suas ordens e ouvir suas declarações. Tal desrespeito jamais viria do coração de um servo. Além disso, um servo nunca sonharia em repreender seu mestre pela forma como ele usa seu tempo. Porém, como maridos, é o que fazemos com nossas esposas com frequência excessiva. Esse tipo de comportamento é arrogante e ultrajante e infalivelmente acaba com a união. Sei disso por experiência própria. Brenda era enfermeira formada e extremamente competente em seu trabalho, uma vez que adorava o que fazia. Quando Jazen, nosso primeiro filho, nasceu, Brenda e eu resolvemos que ela ficaria em casa e deixaria sua carreira por algum tempo. Meus negócios finalmente estavam indo bem o suficiente para conseguirmos pagar as contas, e sentimos que seria a coisa certa a fazer para nossa jovem família. Tomamos outras decisões para criar uma vida familiar estável, de modo que pudéssemos passar o máximo de tempo juntos. Estabelecemos um horário para eu voltar do trabalho a fim de que Brenda pudesse ter a comida pronta e para que jantássemos juntos como família. Porém, criamos uma outra regra que podia ter precedência sobre a anterior. Quando um dos filhos precisava de mais atenção, Brenda tinha liberdade de deixar o que estava fazendo e gastar tempo lendo ou brincando com quem estivesse carente. Essa segunda regra significava que podia acontecer de eu me matar no escritório para conseguir chegar em casa no horário e então descobrir que não precisava ter me apressado. Quando nasceu nosso segundo filho e depois o terceiro e o quarto, Brenda começou a lançar mão dessa regra com mais frequência. Lembro-me de voltar para casa e encontrar a cozinha vazia, sem coisa alguma no fogão, a louça do almoço ainda na mesa e sons de caos vindos de todos os cômodos. Isso me irritava. O que ela fica fazendo o dia todo? Se eu fosse encarregado desse serviço,
Isso nunca aconteceria. E às vezes, cometia o erro de dizer o que estava pensando. Contudo, não fazia ideia de como era a rotina de Brenda com 4 filhos. Ainda que eu pudesse fazer mais coisas do que ela durante o dia, de que maneira estaria respeitando sua essência ao dizer-lhe isso? Ela é a mãe, certo? Não tem liberdade de tomar suas próprias decisões sobre como administrar seu dia? E daí que isso não se encaixa nos meus parâmetros? Deus conhece as habilidades dela e não teve problema nenhum em colocar 4 pequeninos sob seus cuidados. Quem eu penso que sou? Além disso, minha arrogância só tornava ainda mais difícil ela manter suas prioridades em ordem. Se eu a pressionasse sobre a regra do jantar pronto às 6, como ela poderia cumprir a regra da criança carente precisando de tempo? Tornei-me um obstáculo justamente para aquelas prioridades que eu mesmo havia determinado. Nenhum servo ousaria repreender seu senhor pelo uso que ele faz de seu tempo. Era esperado que o servo respeitasse a sabedoria do Senhor, e o respeito por Nossas Senhoras também deve tornar-se algo esperado. Significa que em momento algum podemos discutir a forma como o tempo é administrado em nossa casa? Claro que não. Porém, sem dúvida, significa que a opinião da esposa tem mais peso no que se refere à forma como ela usa seu tempo em casa com as crianças. Perguntas para reflexão e discussão. 1. Como você descreveria sua abordagem do tempo em seu casamento depois de ver essa questão em discussão neste capítulo? 2. Até que ponto você se identifica com as experiências que Steve ou Fred contaram neste capítulo? 3. Com que frequência e pormenor você consulta sua esposa ao planejar sua agenda?